Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva já. Esse canal eu vou estar mudando um pouco a logística dele. Atualmente eu estou cursando Direito na FAAP e eu estou gostando bastante do conhecimento que eu venho tendo, mas eu acho que eu preciso expandir meu conhecimento através de vídeos. Não digo que eu estou ensinando, mas eu estou passando o que eu estou vendo nas aulas e isso vai fazer com que ajude mais eu absorver mais o conteúdo. Existe uma pirâmide que até meu namorado me apresentou, que é: você vê algo, você assimila 7%. Você ver e estudar, aí vai aumentando. Aí você vê vídeo, aumenta. E você ensinando, passando o seu conhecimento, aumenta mais ainda em 97%. Enfim, esse vídeo é sobre uma dissertação que o professor de História passou pra gente, falando sobre o que é o direito romano. Então, nesse vídeo eu vou tentar abordar uma noção tradicional, uma visão tradicional, falar um pouco e passar o que eu achei, minhas impressões, de uma maneira que eu entendi. Ou seja, pode ser que essa maneira esteja certa, errada, não sei. Enfim, vamos lá. O que é o direito romano? É uma pergunta simples, mas que poucos manuais no Brasil exploram ou respondem assim enxuto, resumidamente, e acabam não problematizando essa questão que é extremamente interessante, né? Nesse vídeo, vamos abordar uma visão mais simples, mas com uma pitadinha assim de alfinetada, de crítica. Vamos lá. Visão tradicional, o que se entende? Quando pergunta o que é o direito romano, o que é o direito brasileiro, o que é o direito chinês, o que é o direito italiano, o que é o direito alemão, percebam que essa adjetivação de nacionalidade, indicando romano, brasileiro, alemão, argentino, enfim. Quando se vincula uma nacionalidade a um povo, normalmente o termo direito fica objetivado, ou seja, assim, ele passa a indicar simplesmente um conjunto de normas jurídicas, ou alguns dizem complexo de normas jurídicas, vai do seu entendimento. Mas, enfim, o que é o direito brasileiro? É um complexo de normas jurídicas, mas normas jurídicas que regem a nossa sociedade brasileira, óbvio. O que é o direito chinês? É um conjunto de normas jurídicas, princípios jurídicos, institutos jurídicos que regem a sociedade chinesa. Italiana, eu falei chinesa, mas pode ser italiana, alemã. Essa adjetivação por nacionalidade é necessária porque é algo que não é incomum com essa relação ao termo direito. Esse é um substantivo terrível. A pergunta mais difícil que nós alunos recebemos quando ingressamos na faculdade é: o que é o direito? Aliás, é uma pergunta assim que eu acho que ela é irrespondível, porque o termo direito comporta em língua portuguesa sentidos variados. Então, a nacionalidade, ela restringe um pouco a amplitude do termo de um novo conjunto de normas jurídicas que regem uma determinada sociedade. Repare que quando eu restringo a uma sociedade, quando eu faço uma restrição à sociedade, na prática, eu estou induzindo a pensar na delimitação de um espaço. Se eu falo direito chinês dentro da sociedade chinesa, automaticamente a minha cabeça vai para o Oriente e eu penso mais ou menos: onde fica a China? Se eu falo direito brasileiro, a mesma coisa. Se eu falo direito italiano, eu penso na Itália. A nacionalidade, na prática, acaba trazendo uma limitação, uma delimitação de espaço. E hoje, essa limitação são importantes em alguns conceitos que propriamente não existem, não existiam na Roma, como o conceito de território, soberania, porque pensam comigo, o direito brasileiro rege esse termo sociedade brasileira. É muito ampla, na verdade. Rege em regra, as pessoas se encontram
em um território sobre o qual o Brasil exerce a soberania. Eu moro em São Paulo, estou sujeita ao quê? Ao direito brasileiro. É a mesma coisa. Esse é o começo de ideia do romano. Se eu falo direito romano, então eu penso em conjunto de normas, mas normas que regem, no caso, passado pretérito. Qual sociedade? A romana. Automaticamente nos vem à cabeça essa delimitação de espaço e pensamos em um mapa da Europa na época áurea. No momento de máxima extensão do Império Romano, eles dominaram quase toda a Europa, região do centro-sul do Oriente Médio e norte da África. Então nós pensamos mais ou menos nesse espaço físico, nessa delimitação de espaço, só que isso não basta. Além de espaço, precisamos delimitar o tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo só, que veio aqui na minha cabeça. Nós tivemos atualmente no Brasil a Constituição Federal de 1988, mas nós já tivemos anteriores a essa, a nossa primeira Constituição. Na época não era uma federação, não era nem uma federação. A primeira Constituição do Brasil é de 1824. A Constituição de 1824 faz parte do direito brasileiro. Faz parte do direito brasileiro? Aí eu te pergunto. Depende do que se entende por direito brasileiro. Se a gente considerar direito brasileiro como normas que regem ou regeram a sociedade brasileira, desde, por exemplo, o momento da independência política do Brasil em relação a Portugal. Beleza, ok, mas se considerarmos o direito simplesmente como as normas atualmente regem o direito brasileiro, então atualmente a Constituição de 1824 não pode fazer parte do direito brasileiro. Então, no romano temos que delimitar tempo. Se podemos dizer que direito romano é um conjunto de normas que regeram a antiga sociedade romana, fica uma questão final entre quais momentos históricos estamos falando. Delimitação temporal é um ato curioso, certo? Porque existem manuais brasileiros e estrangeiros, quase, mas manuais brasileiros é mais visto, praticamente unanimidade. Em todos os manuais indicando quando começa e quando termina o direito romano. O direito romano começa com a fundação lendária de Roma, em 754 a.C. Todos devem lembrar da imagem da loba dando de mamar a duas crianças, que era o Rômulo e o Remo, e um pouquinho daquela história lendária de Roma. O direito romano, segundo os manuais, termina no ano de 565 d.C. Ano que morreu um imperador muito importante. Quem era o imperador? Justiniano. Para simplificar numa visão assim rápida de manual, o direito romano é um conjunto de normas, princípios, institutos jurídicos que regem a antiga sociedade romana, desde que a fundação lendária Roma, por volta dos anos 754 a.C., até o 565 d.C., quando foi que morreu o imperador Justiniano. Essa é a visão dos manuais, e que quase todos se repetem. Mas essa é a maneira mais simples que eu separei assim dos meus estudos, e mais para frente eu vou me aprofundar com mais conceitos históricos para entender como um todos os acontecimentos históricos no direito romano. Espero que vocês tenham entendido, espero que fez sentido. Fez sentido para você? Se fez, curte. Se não, curte do mesmo jeito.